Então aconteceu finalmente o começo da tão aguardada operação terrestre ali em Gaza, né, por parte das forças israelenses. Então, no vídeo de hoje, a gente vai falar um pouco sobre algumas considerações sobre o que está rolando agora, sobre o que os israelenses pretendem com isso e algumas coisas que podem acontecer depois, tá bom? Então, hoje o vídeo leva em conta as informações que a gente juntou até o dia 1º de novembro, né? E só para lembrar, pessoal, esse vídeo é uma análise com base nos fatos que a gente tem, nas informações. Tá? Então, se você não tem inteligência emocional, não aguenta críticas, não enche meu saco aqui. Por favor, já nem assistiu o resto do vídeo, tá bom? Esse vídeo é para análise. E hoje eu estou usando uma farda aqui americana legítima, né, original. E se você gosta desses artigos militares, né, não só equipamentos, nem fardas e tal, você vai encontrar muita coisa assim lá na VUnity, tá? Eu vou deixar o link deles na descrição. Eles têm bastante coisas interessantes. Então dá uma olhadinha lá depois do vídeo, tá bom? Antes de começar, né, a gente vai trazer aqui com as informações que a gente tem até o dia 1º de novembro, tá? Mas antes de começar a falar propriamente da situação atual, a gente tem que voltar um pouquinho para saber como que eles prepararam aqui, né? Porque antes de lançar a ofensiva, né, pelo menos essa parte inicial que a gente está vendo, eles fizeram algumas ações de preparação, vamos dizer assim, né? Aqui, especialmente nesse eixo principal de avanço aqui, né, que ele vai direcionado à parte sul, né, de Gaza, sul para oeste, né, que é aqui onde a gente está vendo aqui no mapa, mas eles lançaram primeiro nessa região aqui, né, porque se a gente for de perto, a gente vai ver também que são zonas ainda que são mais interiores, vamos dizer assim, countryside, né, zonas de plantações e coisas do tipo. Tá? Depois eu vou dar alguns zooms e a gente vai conseguir ver um pouco melhor. Né? Aqui dá para ver mais fácil, que são fazendas. Né? Mas então eles tentaram, especialmente por aqui, por essa região, né, e algumas partes aqui também, por exemplo, nesse checkpoint Erez aqui, né, que é a zona de transição da faixa de Gaza para Israel, né, ações de pequena escala, né, exatamente para tentar já criar, vamos dizer assim, cabeças de ponte, né, para que a incursão que se seguiu, né, que está em andamento, pudesse já ter eixos de avanço já definidos e com mais facilidade. Né. A primeira etapa foi definir e conseguir pegar essas cabeças de ponte. Né. A segunda etapa já foi tentar expandir e criar zonas tampão já para fortalecer essas cabeças de ponte. Né. E nesse momento já, a gente já pôde ver uma resistência bastante intensa por parte dos palestinos, especialmente nessa região aqui, né, que embora os israelenses tentaram avançar, já vê até onde eles podiam ir, né, de certa forma, ocorreu como se fosse um reconhecimento por combate, né, para justamente ver ali como que tá as posições palestinas, né, quão forte eles estão preparados, como que eles se comportam de tal forma, né, e especialmente nessa área aqui, eles receberam uma grande resistência. Né? Inclusive, claro que a gente não tem como confirmar tudo, né? A gente sempre tem que ir no meio termo. Né? Nem o que um lado fala de várias baixas e nem outro que nenhuma baixa. A gente sempre sabe que, até pela dinâmica, né, intensidade dos confrontos, quer dizer, a gente sabe que tem algumas baixas aí. Né? Nesse caso aqui é um deles, né, mas eu estou falando no geral. E foi o que aconteceu aqui. Né? Aqui, a princípio, por conta das várias posições, especialmente de armamento antitanque, né? Os ATGM especialmente, mas também ninhos de metralhadora e coisas desse tipo, né? Algumas posições ali para combatentes virem com aqueles armamentos antitanque de ombro, né? Os famosos RPG principalmente, né? E também usaram. E vários veículos israelenses teoricamente foram danificados ou até destruídos. Então aqui a gente já sabe que teve uma primeira etapa aí de resistência. Com base nisso, né, poucos dias depois desse evento, os israelenses começaram a ampliar esse escopo e aí lançaram essa primeira fase que a gente está vendo, que também não é a fase efetiva da invasão em si, não é ainda o grosso da invasão ali, da ofensiva por terra. Aqui é a fase inicial ainda, de preparação para essa etapa seguinte,
do ataque, tá? Continuando, voltando para cá, para mais perto, então a gente pode ver um pouco qual que é a estratégia israelense, tá? Eu vou dar uma zoom aqui. O que a gente esperava logo de cara, né? Porque logo em seguida, né, da ofensiva do Hamas, não só do Hamas, né, mas das facções ali, as forças israelenses cercaram toda a linha de contato aqui com Gaza, né? Então tem forças em toda essa região aqui em volta. O grosso da operação vai ser aqui em Gaza, porque é o centro, né, urbano, a parte mais importante, e onde também se concentra mais ali, provavelmente, as forças palestinas, né? Então a gente esperava que fosse feito um avanço aqui, né, por terra, né, uniforme, né, padrão, por toda essa região aqui, direto para cá. E como foi realizada uma grande concentração aqui nessa região, a gente sabia, a gente já esperava que um eixo de avanço importante seria por essa região aqui. E por que isso? Por um ponto principal, que seria, por aqui você corta as vias de acesso, né, de Gaza para o restante da faixa de Gaza, né, especialmente aqui, ó, como vocês já podem ver por aqui, tem essa avenida, né, uma estrada praticamente, né, essa Saladino, né, Salahatin, é Saladino em árabe, uma das formas de falar, e eles querem chegar nessa aqui Al-Rashid, que é bem na beira da praia, vamos dizer assim, né? Então esse é o objetivo, porque com essas duas vias você praticamente cortou o acesso, né? Então isso cortaria as vias de suprimento, teoricamente, né, do Hamas e das outras facções que estão junto ali, né? Isso teoricamente, até porque a gente não pode esquecer que eles têm 500 quilômetros de túneis subterrâneos, né, que passam em volta disso tudo, né? Eu até estava brincando com meu pai esses dias que eu estava conversando com ele, que é como se tivesse a cidade de cima e a cidade de baixo, né? Porque é muita coisa que está embaixo da terra, né? Uma estrutura absurda que tem dessas facções, né? Especialmente do Hamas, né? Mas então, a princípio, claro que de certa forma vai afetar de qualquer forma, né? Aqui esse controle israelense dessas vias de acesso, né? Mas não vai impedir totalmente, tá? Esse é um fator. Mas também isso aqui é importante porque, em primeiro lugar, vai impedir as vias de acesso dos civis, né, para o restante, mas também vai criar um bolsão, né, afastando aqui um pouco, vai criar um bolsão aqui em Gaza para os militares israelenses poderem atuar, né? Embora até, justamente pelos túneis mesmo, a gente não sabe até que ponto, até que grau de efetividade isso vai ter, mas vai criar um bolsão, né? De qualquer forma vai afetar de alguma forma, né? Vai diminuir a liberdade de ação dos palestinos, tá? E por que aqui, né? Como eu comentei brevemente agora há pouco, a gente pode ver aqui pelo mapa que, ó, enquanto aqui é cidade, que dá para ver muito bem, e aqui também já, né? Aqui é um bairro, né? Percebam que aqui é tudo a parte do countryside, né? A parte interior, né? A parte que são tudo fazendas, né? Plantações. A gente pode ver aqui pelo mapa, né? Aqui, ó, dá para ver bem que são plantações, né? Ou seja, aqui é bem a parte da junção de uma cidade com outra, é a cidade em si de Gaza e as outras cidades aqui. Então aqui percebam que é uma zona muito mais fácil de se movimentar para os israelenses, até porque a gente tem que pensar que, bem a grosso modo, é uma força blindada contra uma força de infantaria, tá? A força de infantaria ela sempre se beneficia de defender uma zona urbana, e a força blindada sempre se beneficia de um campo aberto. Então é justamente esses terrenos aqui que dão a possibilidade de uma ação, né, uma efetividade um pouco maior das forças israelenses. Então essa é que é a ideia, com certeza, dos israelenses. Não só chegar aqui, mas poder usar esses terrenos aqui para operar, tá? Enquanto operar com blindados dentro de uma zona urbana é muito mais, não só arriscado, mas muito mais difícil, né? E da mesma forma, né, levando isso em consideração, os israelenses estão também avançando por essa parte aqui, né, que é a parte mais ao leste da cidade, e aqui ao nordeste também,
Tá? Aqui tem a cidade de Beit Hanun, e os israelenses avançaram bastante por essa zona toda, que é um campo aberto, vamos dizer assim, né? Embora em diferentes graus de sucesso, até por conta de alguns lugares a resistência ter sido mais intensa e outros lugares um pouco menos, tá? Eu acho que isso se deve um pouco também porque os palestinos estão muito confiantes de atraírem os israelenses para a zona urbana, para guerrear lá, tá? Então isso com certeza também como posso dizer, sempre que tem uma situação dessas, um lado tenta manipular o outro para vir para alguma região que te favorece, né? Então, especialmente é mais fácil isso para o defensor, né? Assim como, por exemplo, lá na Ucrânia, os russos na defesa ali da contraofensiva, entre aspas, ucraniana, eles fizeram um monte de preparações de terreno ali, por exemplo, com campos minados, levando os ucranianos para algumas certas regiões onde eles tinham preparado. É quase como se armar uma armadilha, né? Só para vocês entenderem de uma forma mais fácil. Então pode ser que seja isso também aqui nesse caso, tá? Porque os palestinos já tinham se preparado por muito tempo para isso e eles já deviam imaginar o que ia ocorrer, porque também até a gente sabia, né? Então não é uma coisa muito difícil, né? Então aqui os israelenses já começaram a entrar em algumas zonas urbanas, embora ainda mais iniciais, uma parte mais periférica, né? Ainda não chegaram ainda na parte mais densa das cidades no caso, né? Agora, o que chamou um pouco a atenção, que foi um pouquinho diferente do que eu e muitos outros esperavam, né? Por aqui, onde tem esse eixo de avanço também, não era só um eixo de avanço simultâneo com esses outros aqui, para avançar gradativamente por dentro da cidade. Aqui, eles mostraram que eles estão avançando bastante, intensamente, pela costa, né? Então, aqui, se a gente olhar para uma perspectiva um pouco maior, mais estratégica um pouco, a gente pode ver que os israelenses estão tentando cercar a cidade de Gaza, incluindo o mar, né? Porque, a princípio, quando a gente pensa nesse caso, Gaza já estaria cercado, porque tem um mar aqui. E no mar você não precisa se preocupar muito. Perdão. Só que, nesse caso, os israelenses estão pensando que sim. Até porque a gente pode pensar que até durante o comecinho assim, da contenda, os palestinos lançaram ainda algumas incursões por mar contra essas partes aqui, especialmente essa praia de Ziquim aqui, por exemplo, né? Com os comandos anfíbios, vamos dizer assim, né? Ali do Hamas. Então, pode ser que para evitar qualquer tipo de coisa desse sentido, ou então, para evitar que cheguem suprimentos, né, reforços por mar também, que até por conta desse ataque, eles mostraram que eles têm essa condição, né? Claro, não com grandes navios, grandes barcos e tal, mas pequenas lanchas, esse tipo de coisa, eles conseguiriam fazer bastante. Então, para evitar isso, provavelmente, os israelenses estão cercando aqui pela região do mar também, tá? Aqui pela praia, no caso. Tá? Então, é interessante a gente notar essa postura israelense. Tá? Embora, no restante, nada fora do comum. Tá? Aqui é o convencional. Tá? O que me espanta também é que eles pretendem cortar no meio mesmo a região de Gaza, né? Aproveitando também o que pode fazer sentido, né? Essa região aqui tem um rio, aqui, não sei se dá pra ver muito bem. Aqui, ó, dá pra ver que tem um rio cortando aqui, né? Então, o rio pode facilitar o controle de região, né? Porque aqui, por exemplo, tem uma proteção natural protegendo o flanco israelense aqui. Para caso os palestinos queiram lançar ataques por aqui, né, fica muito mais difícil para eles, né, fica muito mais fácil dos israelenses se protegerem, tá? Então, isso aqui pode ser tanto que os israelenses estão pensando em fazer isso aqui em uma etapa e depois o resto, ou que eles só querem saber dessa parte aqui de Gaza e vão se contentar com isso, tá? Então, isso é uma coisa interessante a se notar. Então, agora, voltando para cá, né? O que a gente pode tirar de conclusão, né? O que a gente pode comentar sobre essa situação toda? Né? Em primeiro lugar, os palestinos, eles se prepararam muito para essa situação por vários anos. Né? Então, como comentei já, né? Eles criaram várias posições defensivas ali, criaram já várias ninhos de metralhadora, ninho de ATGM,
posição para lançar mísseis e foguetes, né, morteiros e tudo mais, tá? E, inclusive, né, até uma coisa que eu já vi que está ocorrendo já, eles estão começando a empregar snipers, né, caçadores, como a gente fala aqui no Brasil, e isso pode indicar também uma coisa ruim, né, especialmente para Israel, mas nessa situação toda. Imagina, ó, hoje a gente tem toda aquela mística, a gente tem todo aquele peso que a gente dá para a Batalha de Stalingrado, da Segunda Guerra. Pode ser que ocorra a mesma dinâmica, especialmente se a gente levar em conta a pesada campanha né, de bombardeio aéreo que Israel fez ali na cidade, que vai criando vários escombros. E para uma força especialmente baseada em infantaria e que está na defensiva, isso é vantajoso, né, e desvantajoso para quem está atacando, no caso. Né, porque cria ainda mais posições para isso, e até facilita, né, o emprego de snipers, né, também de ninhos de metralhadora e tudo mais. Então, piora muito mais a situação. Tá? E isso aqui incorre uma outra coisa que a gente tem que levar em conta, né, que eu estou sendo bastante, eu estou pesando bastante em cima disso, que é, Israel vai conseguir arcar com tantas baixas que podem ocorrer por conta disso, porque é aquele negócio que a gente já comentou, até no último vídeo eu falei, né? Israel, querendo ou não, é um país não tem muito espaço, né, não tem a profundidade estratégica que a gente chama, e também não tem uma mão de obra muito grande, né? Porque você não pode pegar a população inteira e colocar no campo de batalha. Né? Apesar de que essa é meio que a doutrina israelense, né? Ela é uma doutrina de cidadão armado, ou seja, meio que todo mundo faz o serviço obrigatório e se tiver alguma coisa vai chamar todo mundo. Só que isso incorre em outros problemas, né? Porque você não só afeta a parte militar, você afeta a parte econômica e a parte moral da sociedade. Então, imagina, se Israel começar a ter muitas baixas, né, sofrer muito, eles vão conseguir sustentar tudo isso? Não só moralmente, mas militarmente e economicamente, né? Eles vão conseguir sustentar tudo isso? Apesar de eles estarem determinados com essa questão, pode ser que eles fiquem numa situação muito complexa, porque assim, querendo ou não, a dinâmica do conflito ali em Gaza, ela com certeza vai ser brutal, especialmente com essas coisas que eu estou colocando. Então assim, pensa vocês, se Israel vai conseguir sustentar. E para piorar ainda mais essa questão, não fica só preso ali em Gaza. Como eu já falei também no último vídeo, a possibilidade de escalonamento, né? Inclusive isso é até uma coisa que a gente tem que ficar bastante atento. Hoje, né, se der tudo certo e sair o vídeo na sexta-feira, né? Eu tô gravando antes, obviamente. Vai sair um anúncio importante do líder do Hezbollah, né, que pode ser até que eles declarem uma guerra, não sei, não dá pra saber o que é. Mas o Hezbollah tá envolvido nisso desde o começo. E ainda eles estão num momento ali de escaramuças ainda, tá num conflito de baixa intensidade, mas só com isso, só pra vocês terem uma noção, eu perdi as contas já, mas pelo que eu tava acompanhando já em poucos dias, eles destruíram mais de 15 tanques Merkava, fora outros veículos. Então assim, isso é para ilustrar um pouco como não são esses grupos, né, não são como a mídia mainstream quer ficar falando, que são aqueles peãozão de chinelo e AK-47. Não é isso que se trata, tá? Esses grupos todos, especialmente Hezbollah, são grupos bem equipados, bem treinados, tá? Que tem uma força muito grande, devem ser respeitados. Tanto que o próprio ministro da Defesa de Israel, ele fala direto sobre isso do Hezbollah. Pô, o Hezbollah que é o problema. O Hamas ainda é só o irmão mais novo. O Hezbollah que é o problema. Porque o Hezbollah realmente tem uma força muito grande, tá? Apesar de serem atores não estatais, né? São grupos paramilitares, mas eles devem ser muito levados em conta. Até porque, por exemplo, o Hezbollah participou ali, até hoje, né, participa ali na guerra da Síria, já faz anos. Então ele já tem experiência de combate, tem equipamento, tem treinamento bom, né, tem táticas, um monte de coisa. É um grupo muito forte. Então, assim, é só para mostrar um pouco como o problema para Israel é grande e pode ficar ainda maior, tá? Porque assim que eles começarem a enviar as tropas para mandar, né, para as operações ali de boots on the ground, para realmente conquistar o território, eles vão enfrentar coisas pesadíssimas e pode deslanchar, né, pode ser o gatilho para ativar que o resto, né, da coalizão islâmica, né, do eixo da resistência islâmica, venha contra eles. Não necessariamente só para ajudar o Hamas, mas para realmente atacar Israel. Né? Então,
pode piorar ainda muito mais a situação para Israel, né? E aí, como eu estou falando, eles já estão numa situação complexa na faixa de Gaza. Eles vão ter condições de arcar com o conflito, né, em 3 lugares, porque não é só em Gaza. E tem a fronteira norte, né, com o Líbano, lá, com o Hezbollah, e ainda tem a parte da Cisjordânia, que pouquíssimo está sendo falado, mas está com várias coisas lá também, né? Então, é uma situação extremamente agravada para Israel, muito complicado, e eu não estou vendo com bons olhos, tá? Porque, ó, imagina, se isso ocorrer tudo, a situação para Israel vai ficar prejudicada. E eles já são meio que dependentes da logística, mas vão ficar ainda mais dependentes do apoio americano, de enviar equipamentos e tudo mais. Imagina se os americanos são obrigados a enviar tropas para lá também. Aí descamba tudo, né? Aí vai o que eu estava falando no último vídeo, para quem não assistiu, assistir lá, né, para entender o que eu estou falando também. Mas é só para dar um pouco a dimensão para vocês de como que o negócio está feio, né? E até nessa questão logística, né? Israel já está começando a ficar gravado. Eles estão ficando sem os mísseis, né, do sistema Iron Dome de proteção aérea. Bom, eles estão tendo que usar bem menos, bem em lugares estratégicos e tal. Então, é para mostrar também um pouco como, tipo assim, a situação é muito complicada. Não é simplesmente, Israel é superior e acabou, vai ser um passeio. Não é assim, não, tá? E especialmente se a gente levar em conta essas condições todas que eu estou comentando aqui, tá? O negócio vai ser feio, tá? Vai ser brutal, eu tenho certeza disso. E eu não tô otimista, tá? Eu tô bastante pessimista, né? Tenho uma visão bem negativa do que pode ocorrer ali, tá? E torcer para que não ocorra nada muito mais grave, mas infelizmente acho que isso aqui tá direcionado a aumentar ainda mais, tá? Então a brutalidade vai ser enorme e é complicado ver tudo isso, né? Então eu lamento, mas eu acho que vai piorar ainda mais a situação. Então por hoje é isso, pessoal. Espero que esse vídeo tenha contribuído para você formar sua opinião, para você ter informações melhores sobre a situação lá, né? E sem mais enrolações, que eu já falei bastante hoje, né? Se você gostou desse vídeo, se você gosta desses assuntos, né, de estudos militares, assuntos estratégicos, coisas de relações internacionais como um todo, assuntos geopolítico, diplomacia, essas coisas, e também um pouco de história militar, eu te convido a se inscrever aqui no canal se você já não for inscrito, né, e ativar o sininho também para não perder nenhum vídeo nosso. Se você gostou do vídeo, deixa o like aí que ajuda bastante o canal, tá? E qualquer comentário, qualquer sugestão, qualquer informação a mais que tiver, deixa aqui nos comentários também. E compartilhe esse vídeo com seus amigos, com sua família, com quem você sabe que pode aproveitar essas informações, com quem gosta desses assuntos, né? E porque assim você vai ajudar bastante aqui o canal também a crescer e atingir mais pessoas, que é o grande intuito aqui do canal, né? Espalhar informação boa, de qualidade por aí, que ainda é raro, infelizmente, né? Então, por hoje é isso, pessoal. Né? Espero que vocês tenham gostado e espero vocês no próximo vídeo também. Então, até mais.